Hello, Biters, mais um episódio aqui do Ethereum Sec Day 2025. Está comigo o Paulo Baldini, ele que é CISO da CLA. Baldini, nós temos aqui diversos assuntos, né? Mas a gente precisa falar principalmente de cibersegurança. Ó, haja vista tudo que vem acontecendo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E aqui o evento está muito legal. Acho que é um evento importante para a gente conseguir fazer o fechamento do ano, né, Arthur? É, e a gente precisa, né? Baldini, eu poderia puxar várias pautas, né? Mas vamos começar entendendo o que para o Baldini é um CISO hoje. O CISO, atualmente, ele precisa ser, além de uma pessoa técnica, a pessoa que vai fazer a integração com as áreas de negócio para que traga a confiança digital dos produtos perante seus clientes. Ele precisa entender ali o produto em si, discutir desde a concepção inicial do produto, o time comercial, o time de desenvolvimento, o time em si que faz o design do produto. E, além disso, está muito conectado com o time de CS, para entender as dores que os clientes estão tendo para melhorar o produto. Que o CISO atual está em uma transformação que ele vai passando muito pela parte de integridade e fraudes também. Isso sempre esteve muito em conjunto, mas mais do que nunca vai se tornar uma pessoa só. E aí vem uma questão muito importante, né? A gente fala de cibersegurança, a gente fala de governança, fala também sobre, né, as fraudes, malwares, a gente fala sobre atacantes. Onde é que tudo isso se junta? Eu brinco que se junta no dia a dia nosso, no cotidiano que a gente está vivenciando hoje em dia. Porque se a gente pensar na nossa vida pessoal, hoje está tudo conectado. Nós temos smartwatch, tem o smartphone, tem as nossas casas com o Family Pay, nossos carros conectados com as concessionárias. Então, tudo está se juntando hoje no mundo digital, que dentro das empresas não tem como fugir mais. E as pessoas, mais do que os profissionais, eles têm que começar a conversar e entender essa linguagem digital para eles serem pessoas ciberseguras, para serem profissionais ciberseguros. E, Baldini, profissionais ciberseguros, né? Mas aí vem uma questão que a gente tem que entender, que muito se fala, né? Que a educação começa em casa, né? Você agora recentemente teve uma filha, com certeza você vai querer ensinar ela para ela se proteger de diversos golpes. Mas quem não teve esse ensino, como é que faz para mudar tudo agora? Aquela pessoa que não era acostumada. Porque o cyberataque ele começa lá no início, né? E aí ele pode chegar a proporções gigantescas. Isso é uma preocupação latente. Aqui no Brasil existem hoje grupos que estão trabalhando para conseguir levar essa educação digital para as crianças, adolescentes, e até para a vida adulta. Então, eu falo que o governo está ainda engateando, mas existem muitos grupos isolados, ONGs ou empresas abrindo para que consigam fazer essa educação. E como você disse, eu consigo passar isso para minha filha, consigo passar para meus familiares e a tribo que eu vivo. Mas quem não tem esse acesso? Por exemplo, meu pai é da década de 60. Para ele ainda ocultam muitas coisas, muito difícil certas ações. Por exemplo, ele precisou acessar o GovBR para tirar o meu RG. E foi uma dificuldade enorme que eu tive que ajudar. Eu explicava, tentava, mas ele não conseguia, eu tive que fazer. Então, cada vez mais a gente está vendo que essa educação infantil tem que ser prioritária. E isso também está trazendo muitas formas, como que eu posso dizer aqui? Para as crianças. Não, e assim, ó, e são maneiras que a gente está vendo que podem levar a um golpe, né? Que pode levar a uma fraude. E essa fraude vai se estender muito mais. Aí nós vamos avançar um pouco, né? E são grandes empresas que recebem ataques. O Brasil recebe milhões de ataques todos os meses. É uma coisa gigantesca de tanto ataque. Seja golpe do Pix, do Nudes, as fraudes, os bancos, né? Que a gente falou agora. Aí vem as novas resoluções. Cara, mas como é que a gente chega até a resolução hoje? Essas novas resoluções bastante, a gente está falando da 496, 417, 498, 666, 667, uma série de números. Eles chegaram num momento bem propício depois desses ataques cibernéticos que as instituições ali, as IPs, ou as PSTIs, elas passaram. Foram fraudes ali bilionárias, estamos falando em caixa de 2 bilhões de reais. E mais do que nunca, o Acenta se movimentando cada vez mais para ter obrigação do mercado financeiro de certas formas
de se trabalhar certas... por exemplo, tem um diretor cibernético numa FSTI, que é seguro cibernético numa FSTI, é uma forma de começar a movimentar o mercado para essa crescente que está tendo. Que mais do que nunca, ter um diretor cibernético, seguro cibernético, não é mais, vamos falar, um luxo para a empresa, uma necessidade para a sobrevivência dela. Assim como essa proteção e cibersegurança já é necessário. Cara, mas qual é o impacto disso? Como é que a gente vai mensurar esses resultados? E outra, esse tempo de adequação, porque não é chegar lá e pum, já faz, né? Isso foi um problema, porque muitas empresas, muitas IPs, elas estão com a trava dos R$ 15.000 por Pix. Ela não consegue fazer transações maior que isso. Então, ela está tendo que fazer uma série de adequações e ter um relatório de um auditor independente e enviar para o Bacen para conseguir tirar a trava. E para depois começar a pegar normalmente. Enquanto isso, eles estão tendo que pegar, por exemplo, R$ 100.000 e dividir em Pix de 14.999 e me dando uma série de Pix para conseguir manter o dia a dia dela. Isso está trazendo um problema operacional muito grande. Porque aí você vai depender, por exemplo, o sistema de internet não funcionar, você já não faz um Pix. E quais são, pode dizer assim, seriam quais, se eu pudesse elencar, né, em ordem, quais as principais mudanças que tudo isso aí trazer? Eu vejo que é aquele movimento que, se as PSTI vai ter agora uma necessidade maior, as IPs já tinham a necessidade do diretor respondendo lá no Bacen, já está o movimento das certificações e seguros cibernéticos. Essas IPs vão pedir para os seus fornecedores também terem algumas ações de segurança que não tinham. Por exemplo, eu nunca vi um movimento tão grande que está tendo de grande quantidade de negócio, empresas solicitando esse tipo de trabalho, empresas preocupadas em implementar um plano de continuidade de negócio que há 10, 15 anos que estou no mercado eu nunca tinha visto. Então, esse movimento está sendo latente e eu vejo positivo para o Brasil. E isso não estamos falando para as empresas, é para o cidadão. Sim. E como é que a gente pode equilibrar, então, Baldin, essa inovação tecnológica? Porque é muita coisa e a IA está vindo muito rápido. Como é que faz um equilíbrio disso tudo? O que a gente sempre fala, né? Fazer o arroz com feijão, vamos falar no cibernético bem feito. Quem está falando de controle de acesso, falando de um backup, de um firewall. Então, são ações que a gente fala há 20, 30 anos no mercado, que isso agora não tem mais como discutir como ser feito, isso vai ser bem feito. Isso tem que ser feito para dar o passo a passo. E a IA está vindo, mas por que proteção? E a IA está vindo para ajudar a proteger, porque o cybercrime está usando a IA para atacar. Sim, dá um conflito, né? Se a gente não está preparado para o básico, para pôr uma IA bem preparada para ajudar, em vez de atrapalhar, a conta já está perdida, e o cybercrime está na frente. Então, mais do que nunca, estou vendo que, com as resoluções, com o movimento da IA, vai separar o joio do trigo, que a gente fala, e tem as empresas que vai continuar a ficar no mercado. E aí a gente vai saber, né, aquela velha história, né, os booms da IA, o boom da tecnologia, separa quem funciona e quem não funciona muito bem. Então, vamos voltar um pouco para essa questão do Bacen, né, desse conceito de resiliência digital, disso tudo, né, de entender essa estruturação também. Eu te pergunto, né, o que significa isso na prática de verdade? Como é que o setor financeiro vai entender isso e como que a pessoa normal, comum ou as empresas que circulam com dinheiro vão receber esse impacto? O impacto para a gente, a pessoa, o CPF, já fez sentido. Porque tentou fazer um CPF, quando entrou, como falei, no mês, ele não conseguiu. Conseguia fazer R$ 20.000, R$ 30.000. Então a pessoa já sentiu. E aí a instituição, em um final de semana, teve que conseguir ajustar a sua operação para que o cliente final não sentisse. Olhando para o mercado como todo, para o Brasil, esse impacto financeiro das fraudes, ela teve uma grande uma representatividade muito grande. Sim, muito elevado. Estamos falando de quase 18% a menos do PIB, e só em 2024, de gastos com cybercrime, ou seja, com custos operacionais, com roubo que teve as empresas do cidadão, e também perca de emprego. Tem números hoje que o INCC apresenta que tem quase 2 milhões de emprego a menos devido ao custo operacional que as empresas estão tendo devido a ataques cibernéticos. Antes de seguir para o próximo assunto, a gente tem como resolver isso? O resolver, a gente vai demorar um pouco, e deveria já começar.
com o que a gente falou no início, a educação digital das crianças, a educação digital dos adolescentes, porque hoje as pessoas passam por uma fraude, por uma fake news, e ela não consegue diferenciar se é verdade ou não. Então, por exemplo, na Europa, as crianças já têm matéria para identificar se uma informação é fake ou não. A China, né? A China, eles já começam trabalhando IA desde cedo. E aí, falando em IA, a gente está muito longe, porque se a gente olhar a nossa juventude, não consegue ainda ter o português, a matemática, o básico. Não consegue ter o básico bem feito, né? Imagina a gente começar para trabalhar e desenvolver com IA, não vai conseguir acompanhar. E isso já está sendo muito falado no mercado, que as empresas não estão conseguindo contratar pessoas que saibam trabalhar com a IA. E a gente está falando de uma IA inicial. Imagina que 5 ou 10 anos que vai ser a chamada geral, que aí sim vai ter que ter uma boa expertise para conseguir se manter. Totalmente, né? E aí eu imagino, que eu sempre falo, né? Não seremos dominados pela IA, mas sim por pessoas que saibam trabalhar com IA. E Baldin, quais essas oportunidades então que vão surgir aí com esse novo marco regulatório aí para inovação segura no setor financeiro? Mais do que nunca é um mercado financeiro trazendo e colocando a régua para as empresas de forma geral, que praticamente os fornecedores atuam no mercado financeiro e grande parte das empresas precisa estar conectada ao mercado financeiro para conseguir transacionar. Então, cada vez mais a solicitação das IPs, por exemplo, dos bancos, para os seus clientes está maior, pedindo plano de continuidade, pedindo uma ISO 27001 e o banco para os seus fornecedores. Ou seja, o ecossistema ele gira de uma forma inerente. Eu vejo com bons olhos e cada vez mais o Bacen ele vai ter que apertar a rédea, que é todo momento, mais com a IA, a evolução digital está muito grande. E está abrindo cada vez mais brechas. Por exemplo, phishing, que é algo muito simples. Sim. 95% dos ataques. É um dos mais comuns, né? É o mais comum. Mais comum. Imagine agora que o phishing está com IA. E o serviço é essa services. Você solicita e fazem por você. Então, esse momento eu vejo com os olhos, a gente sempre surpreendendo, né? Você entrando quando precisa. A gente sabe que todo esse movimento é muito difícil, porque a gente está falando de governo, de regulamentação e para rodar. E aí, governo é complicado falar porque é muita gente envolvida. Isso. Muita gente envolvida e tem que tomar cuidado, porque qualquer movimento, ele traz grandes mudanças. E essas mudanças impactam diretamente em empresas e pessoas em dia. Então, cada vez mais, esse movimento, como eu estou falando, muito positivo, e essa exigência para as pessoas ter um diretor cibernético, ter seguro cibernético, tomara que também estenda para os outros setores. E aí a gente precisa entender que a cibersegurança é fundamental hoje no dia a dia de qualquer empresa e qualquer pessoa. Claudinho, considerações finais para a gente fechar nossa entrevista. Todo mundo hoje, independente se trabalha ou não com tecnologia e segurança, tem que entender um pouco sobre segurança digital na sua vida pessoal. E a IA também não é só para profissionais de tecnologia e segurança. A IA vai ter no dia a dia e até na nossa vida pessoal. Então, também fazer curso, entender um pouco sobre isso é muito importante. Então, mais uma vez, não são temas de pessoas da TI. São temas para o dia a dia do cidadão que vai ficar sendo ali normal, o novo normal. E que esse novo normal ele seja sempre protegido, né? Que a gente pode dizer, Baldin. E a gente tem que ter também conhecimento do básico, né? De uma forma maior, mais geral, para que a gente possa evitar mais erros. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é com câmera. Vai colocar em casa para ver o seu celular, o chiclete, deixar lá para ver se é o seu pet, ou seu filho. Compre em uma loja autorizada, compre em qualquer local. Ou se for comprar pela internet, veja se a loja é confiável, porque muitas vezes ele vem ali com entradas para o invasor conseguir consumir informações da sua casa. Mas, Paulo, eu sou uma pessoa qualquer, pessoal, eles utilizam a sua conexão para fazer ataques. Então, tenham cuidado. Na verdade, ele não quer saber se você tem dinheiro ou não em casa. Ele quer o teu dado, ele quer a tua conexão e ele quer muitas vezes entender o teu consumo para saber o que te vender depois. Isso mesmo. Essa, acho que também é a porta que a gente pode falar com você IPTV. Compre em casa. Pessoal, vocês não sabem,
a porta de entrada que está colocando para a sua família, para eles saberem tudo o que acontece na vida de vocês. Eu brinco que, Baldinho, isso aí é cada vez mais comum. Obrigado por conversar com a gente hoje, que valeu mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha, meu. Quer saber mais sobre o Baldinho, sobre o Café com Bites? É só acessar nosso site e participar com a gente. Valeu, até a próxima.